Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, a paz do Senhor primeiramente a todos vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Bom, hoje vamos fazer um vídeo, vamos lá, vamos gravar. Vamos hoje falar da palavra. E o interessante é que hoje nós vamos falar sobre a mulher. Como está no título do vídeo, mulher, essa é pra você. Essa é pra você que às vezes queria saber um pouco sobre esse assunto. Se você não quis saber, às vezes não interessou um pouco, se você não é mulher, mas mesmo assim quer saber, bom, vamos lá, que chegou pra todo mundo. E a primeira parte é, por causa de um homem, por causa da fala de um único homem, a mulher ela foi tratada como um ser inferior ao homem. Então hoje nós vamos falar sobre quem foi esse homem e bom, como que a história, como que mudou depois desse dialeto. Então vamos lá, vamos falar sobre essa parte. Aconteceu primeiramente foi por causa de um dialeto de um único homem. Primeiramente vamos dizer quem foi este homem. Este homem ele estava no início da criação. Ele foi o primeiro homem a ser feito, a ser criado. A Bíblia nos relata sobre Adão, que foi o primeiro homem a existir sobre a face da terra. Correto? Então foi o único homem ali que foi criado sobre a terra. Então este homem, Adão, pela sua palavra, pelo seu dialeto, pelo que ele disse ao próprio Deus e pelo que ele acabou referindo sobre a mulher, acabou que o que ele foi dito sobre a mulher através dele, isso até hoje, por incrível que pareça, acaba repercutindo até hoje em dia, em pleno 2022, por incrível que pareça. E a palavra que ele disse foi onde ele colocou-se a mulher culpada colocou a mulher culpada de eles terem perdido o jardim do Éden. Não vamos entrar em detalhes sobre quem foi ou não foi, né? Quem ser ou não ser, né? Quem ser ou não sei se foi. Não vamos pegar esse detalhe, mas vamos pegar sobre a palavra que ele disse. Em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 12, vai dizer para nós o seguinte, onde eu vou abrir com referências bíblicas para nós lermos aqui, porque senão não tem como, né, meus senhoras e senhores, não tem como, né? Que vai dizer para nós o seguinte, então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Aqui, Adão ele colocou a mulher como culpada. Colocou ela como culpada, né, das suas próprias, de ter perdido o jardim. Só que antes de nós entrarmos nessa circunstância, nesse dialeto todo, nós vamos entrar numa palavra antes de tudo. Nós acabamos dando um primeiro partir. Nós começamos dando a iniciativa de quem foi este homem? Você descobriu agora que foi Adão. Só que você vai entender o porquê. Primeiro, porque Deus ele permitiu nós falarmos essa palavra. Em palavra ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26 até o 31, que vai dizer para nós sobre a questão, sobre Deus escolher, as escolhas de Deus. As escolhas de Deus nós não conseguimos compreender e não entendemos. Nós conseguimos entender só lá na frente, quando a gente já está no meio caminho, já trabalhando com Deus, né? 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26, vai falar, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascido. Vamos continuar. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir as nadas que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Depois nós vamos ler até o 31. O que quer dizer? As escolhas de Deus elas são completamente diferentes das escolhas do homem. O homem ele escolheu, vamos pegar como exemplo Cristo. O homem escolheu como Cristo, um exemplo de Cristo para ele, nós mesmo, para o homem mesmo, para o ser humano, um Cristo glorioso. Cristo glorioso em forma humana, digo, em questão de riquezas, poderes e de nobre, e de nome também poderoso. E assim escolheu, então, o ser humano a forma de Cristo. Cristo ele veio completamente diferente, ele veio completamente de uma forma totalmente ao contrário do que os humanos, os seres achavam que ele viria. E aqui fala para nós que Deus escolheu as coisas humildes,
as coisas loucas, né? As coisas humildes, as coisas loucas, as desprezadas. Daí nós chegamos a um ponto sobre a mulher ser desprezada e Deus escolher e fazer um plano totalmente diferente do homem. O interessante é que nós vamos pegar exemplos da Bíblia que vai falar para nós sobre a mulher ser desprezada, pelo homem. Aqui nós pegamos uma iniciativa onde Adão ele iniciou a fala. Através de Adão, através da palavra de Adão, a mulher começou a ser desprezada pela fala de Adão. É onde nós falamos, por um único homem, a salvação ela veio ser concebida, que foi Cristo, e por um único homem também, a corrupção, a questão vamos dizer assim, do pecado veio surgir, que é o homem adâmico, o Adão e Cristo. Por um único homem o pecado veio a existir, Adão. Por um único homem a salvação veio a existir, Cristo. E por um único homem a mulher veio como surgir como de forma errada. E aí também nós vamos falar por um único homem a palavra e a mulher, ela veio ser como dita, ela veio ser certa, né? Não mais errada. E aqui por um único então, Adão ele veio e disse sobre isso. E o interessante é que as pessoas ao decorrer dos anos, ao decorrer dos tempos, foram pegando a palavra que Adão tinha concebido, acredita nisso? Tinha pegando a palavra que Adão tinha dito. Abraão mesmo, Deus ele promete um filho a Abraão, um filho, não filha, um filho a Abraão. Pode se parecer um pouco estranho, vai falar, pô, mas que é isso, história, que loucura. Mas o detalhe, ele faz a diferença na palavra também. A gente não pregou sobre o pano que Jesus deixou dobrado sobre Eli, do lado do sepulcro? Faz uma diferença. É um detalhe que faz totalmente uma diferença. Então, essa parte, Deus ele promete um filho a Abraão, porque ele sabe o pensamento de Abraão. Ele sabe o pensamento do ser. Quando você cresce com um pensamento, Deus ele respeita o seu pensamento. Às vezes muitas pessoas pensam que não, mas Deus ele respeita o seu pensamento, a sua vontade. Deus ele respeita. Até o momento de você ver que você está errado nisso, né? E Deus ele respeitou até mesmo o ponto de Abraão, o ponto de vista de Abraão. E Deus então ele promete um filho a Abraão. E né, Deus ele faz ali a promessa de um filho, de uma descendência, de um filho através de Abraão. Não somente isso, mas também Ana. Ana também, a Ana, ela pede um filho, né, aos pés lá do tabernáculo. Ela vai e fala assim: Senhor, ouve-me a tua serva. Eu sei que o Senhor, mesmo que o Senhor tenha me esquecido, não me esquecestes, Pai. Peço, Senhor Deus, um filho, varão. A palavra está em 1 Samuel 1:9. Depois, se vocês quiserem ler, é só ir lá ler e vocês vão dar compreendido. Então, se ela pede um filho, varão, porque ela sabe que se pedirem uma mulher, uma filha, às vezes pode trazer desgosto para a família. O que quer dizer não é questão de a mulher ela se torna desgosto ao homem, não. É porque o homem colocou, através de Adão aqui, a fala de Adão, colocou-se a mulher como a mulher errada para o pecado tá aqui no mundo. Eles culparam a mulher, falando que a mulher é a única mulher, é o ser, vamos dizer assim, que é a aprovação, que é a mulher errada, que fez isso, fez aquilo, para o mundo ser o caos hoje. Na verdade, não. Na verdade, não é. Então, assim, não é. Hoje, o ser humano em si, em geral, ele é o próprio que faz a corrupção, que faz tudo isso. Então, não é a mulher. Então, Abraão, ele pensava de uma forma que, bom, se eu vou pedir um filho e uma filha, bom, a mulher vai trair o homem como foi trair o Adão. Vai fazer algo totalmente horrível, como aconteceu com Adão e Eva. Então, não vamos fazer isso. Então, né, o que vai acontecer? Eu não vou fazer isso. Ana, ela fala, eu também não vou pedir uma filha, né, pois olha a forma que aconteceu também. Então, eu vou pedir-lhe um varão. Samuel, então, nasce-lhe um varão de Deus. Só que Deus, ele é tão legal, né? Deus, ele é tão legal nisso que Deus, ele planeja mudar tudo o repertório. O pensamento do homem é um pensamento que Deus, ele não digo que não é capaz de mudar. Sim, ele é capaz de mudar. Mas o pensamento que Deus tem sobre o homem, ele planeja mudar conforme o tempo. Só que ele muda uma coisa, Deus, ele é longânimo. Ele tem uma paciência gigantesca. Deus tem uma mansidão enorme em esperar. E Deus, ele trabalha com as mulheres conforme o tempo. E eu trouxe aqui, antes de nós chegarmos ao ponto final da palavra, né? Antes de nós chegarmos ao ponto final da palavra, eu trouxe aqui papel da mulher na evangelização.
para onde no Antigo Testamento, isso que nós estamos falando sobre a mulher ser ou não ser importante, nós estamos pagando para o ponto importante do Antigo Testamento, onde os judeus achavam que mulher era o ser que fazia tudo se dar errado, né? Nós até hoje, muitas pessoas hoje, até mesmo hoje em dia, acham que a mulher é um ponto de ser, um ponto não, né? Acham que a mulher é um ponto que, vamos dizer assim, inferior ao homem, que ela é alguém inferior ao homem. Há hoje pessoas que pensam dessa maneira, há igrejas que pensam que a mulher é inferior ao homem, sendo que Deus ele dá um trabalho totalmente diferente. Porque o homem ele pensava e ainda hoje pensa também que o homem é o único ser, é o único que pode ser capaz de levar a palavra, de ter o conhecimento, de ter além do conhecimento da palavra, evangelizar a palavra, de ser um juiz na palavra. Ele é o único que pensa que pode ser, né, isso. E na verdade não, a Bíblia ela relata para nós que não, o homem não somente o homem pode ser capaz, mas sim também a mulher pode ser capaz. Então a Bíblia hoje ela relata para nós sobre a primeira mulher que fugiu na Bíblia, tá? Não estou falando de Eva e assim por diante, não. É a primeira mulher que surgiu na Bíblia com algo importante a fazer. E a primeira mulher ela foi Débora. E Débora ela foi quem? Ela foi uma juíza. Se nós pegarmos, temos a passagem dos juízes, que foi depois de Josué levar a terra prometida, o pessoal. Ali então começa, Josué morreu, faleceu, né? Ele morreu ali e ali começa a época de juízes. E aí então entra Débora, que foi a quarta juíza. Né? Débora foi escolhida como a quarta juíza. E por incrível que pareça, Débora ela foi uma das juízas mais, vamos dizer assim, vamos dizer top mesmo, mais top que teve foi Débora. Uma das mulheres mais top que teve como juízas, porque ela soube, vamos dizer assim, a palavra que ela dizia era top demais. Era muito acima de todo o conhecimento que mesmo até o homem compreendia. O primeiro juiz foi Otiniel. A gente sabe que foi Otiniel pela sua bravura, coragem, assim por diante. A sua temência a Deus, mesmo acontecendo várias coisas, ele não deixou se temer, né? De ter medo mesmo, não deixou se cair no chão. O segundo foi Eude, né? O segundo foi Sagar. O terceiro foi o terceiro foi Sagar, né? A quarta, né? Débora é uma mulher muito importante, né? Muito importante, tanto que Débora ela tem um cântico que diz em Juízes 5, versículo de número 1 até o 31, até o 31, até o 31, que é o cântico de Débora. A Débora tem um cântico dela, então, se não, olha, você vê tanto que ela foi importante, né? E aqui também fala sobre algumas mulheres sobre importantes também. Em Atos, Paulo, Paulo, né, vamos dizer assim, em Atos, Paulo fala sobre a mulher também. E Paulo ele cita sobre a questão da mulher ser importante também. E isso tem em Atos, capítulo de número 21, versículo de número 8 e 9, que fala: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, né, 7 apóstolos, né? Um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Naquele período, naquela época, mulher profetizar era uma desonra. Mulher falar era uma desonra. Falar de Deus ali não era desonra. Porque a mulher não sabia ler, né? Naquele período a mulher não sabia ler. Os únicos que sabiam ler seriam os homens. Tanto que você pode olhar que a mulher é tão inferior que os meninos, a partir dos 12 anos para cima, é considerado já como homem, já faz atividades que os homens fazem, com 12 anos. Então a mulher não, a mulher já é inferior, né? Então, isso é interessantíssimo, né? E aqui fala que eram donzelas, eram profetisas, elas profetizavam da palavra de Deus. Então naquela época era algo que não era acostumado a ver-se, né? Não era muito normal, vamos dizer assim, a se ver. E aconteceu que ela pregava, e ela profetizava e tudo mais, né? E assim por diante fala sobre isso, né? Aí então nós chegamos a um ponto que os judeus aqui, Paulo mesmo, ele prega sobre a questão da mulher. Olha só, mulheres donzelas que profetizavam. Só que
ele anotou essa parte aqui porque ele achou importante, ele achou interessante. Porque a mulher naquela época, como ela não pregava, né, e não tinha, vamos dizer assim, valor algum naquele período, né, como pregação evangelista da palavra de Deus, ele achou importante isso. Então, foi onde ele anotou. Foi onde Deus começou a encaixar, né? Dá para observar, onde Deus ele quis colocar os primeiros pontos sobre a mulher na sociedade evangelista, né? Sobre a mulher na sociedade cristã, uma mulher na sociedade judaica, né? Judia aqui como judaica cristã, não judeu-messiânico, mas sim uma judaica cristã, a colocou aqui como as principais partidas aqui. Então Débora foi uma mulher muito essencial para a evangelização acontecer no nosso período até hoje em dia. Além disso, as 4 filhas desse homem aqui, que foi Filipe, né? As 4 filhas dele, donzelas, profetizavam, então foram essenciais para que a pregação hoje também fosse essencial. E o mais especial e o ponto mais importante é que se não fosse por Maria dar à luz o Filho e o unigênito de Deus, Cristo, não teríamos a salvação. Então Deus ele quis mudar o repertório dessa situação. Já imaginou? Já parou para prestar atenção nisso? Aquilo Deus ele fala assim, às vezes nós pensamos que nós não somos ninguém, nós somos desprezados, só que Deus ele quer mudar a nossa história. Deus ele muda a nossa história às vezes com um simples ato. Às vezes com um simples ato de escolha. Às vezes, com os simples atos de Deus escolher você, já é uma simples mudança que acontece na sua vida e na vida de muitos outros. Por Deus escolher Maria como, vamos dizer assim, mãe do unigênito de Deus, né? Como, vamos dizer assim, uma serva do unigênito de Deus, a serva do unigênito de Deus, serviu para todos nós aí, como exemplo. A questão de ser, não se submeter, mas a questão de Deus escolher e de Deus falar assim, ó, a mulher é importante para mim. A mulher é minha prometida, a mulher é importante para mim, a mulher a palavra diz, a mulher sábia, ela edifica a casa. Se a mulher não fosse importante, nem estaria esse versículo na Bíblia. Então a mulher ela tem que ser, como ela é importante, está aqui, a mulher sábia, ela edifica a casa. Então se a mulher não é sábia, ela vai derrubar. E ela derrubou com as próprias mãos. Então, isso é muito interessante. Deus ele quis mudar tudo aquilo que era vívido no Antigo Testamento e que era válido no Antigo Testamento. Deus acabou mudando no Novo Testamento. Deus acabou falando, ó, eu trato as pessoas da mesma maneira que cada um trata todo mundo. Eu não vejo se a pessoa é grega, se a pessoa é judia, se a pessoa é romana. Eu olho o coração. Deus não olha a aparência sim do coração. Não importa o que aconteça, não importa o que seja, a pessoa olha o coração. O que eu quero saber é de pregar o evangelho. E por causa de uma palavra de um único homem, a mulher ela foi constituída, ela foi, vamos dizer assim, ela foi falada como um nada. Perdão, desculpa a palavra, mas ela foi dita como um nada no meio de tantos anos. E no meio de tantos anos, profetas, discípulos e até mesmo escolhidos de Deus tiveram o mesmo pensamento falando, não vou escolher mulher aqui porque se eu tiver mulher aqui vai acontecer isso e isso. Então a pessoa tiveram esse algo. Às vezes nós podemos nem culpá-los nem falar, por que você fez isso? Mas é o ensinamento. É o ensinamento. É como que a palavra fala sobre que Adão ele foi o primeiro Cristo. Dentre aspas. Por que isso? Porque a única palavra que valia era de Adão. Olha para você ver quanto tempo não veio se cumprir isso, só depois. Adão falou isso e depois de muitos períodos aconteceu ainda essa mesma coisa que Adão foi falando. Por causa da mulher aí que foi o problema, foi ela. Por causa disso, Deus então ele vai e consiga e faz totalmente ao contrário. Então é uma palavra que a gente tem que trazer para a nossa vida sobre a questão de valores. Sobre a questão de valores de Cristo. E você tem que fazer uma pergunta a você mesmo. Qual o valor de Cristo que tem na minha vida? E essa é uma das perguntas que você tem que fazer, porque naquele período no Antigo Testamento e até hoje, a mulher ela não tinha valor algum para as pessoas. Para os homens não tinha, mas para Cristo tinha. É uma grande diferença na verdade é um grande ato que faz a diferença na minha vida, na tua vida e na vida de todos. Cristo nos dá valor. Às vezes nós nos perguntamos se nós temos valor, se nós não temos, se temos ou não temos, ser ou não ser, De novo aí, Shakespeare, não vamos dizer. E você tem o valor
Porque Cristo, ele te deu o valor. Cristo escolheu você. Ah, eu sou desprezado. Olha, ó, que maravilha. Deus escolheu você. Ah, eu sou humilde. Oh, maravilha. É você mesmo que Deus quer. Ah, eu sou louco. Louco não é ser louco de hospício. Não é isso não, tá? Não falando mal também não. Mas louco é... Louco na palavra é a questão de ser louco por Cristo. Apaixonado por Cristo. Sabe? Você pregar da cruz e ser constituído, ser considerado louco. Cristo, ele foi considerado louco. Louco por pregar do reino de Deus. E ainda mais ele foi louco por falar assim, ó, o meu reino não é deste mundo. Imagina um cara, hoje em dia, chegar e falar, ó, eu não sou deste mundo. Claro, as pessoas vão fazer brincadeira, você é de onde? De Marte? Claro, mas pensa, nós vamos tratar como? Um louco. Você tem que ser louco a esse ponto. Nós temos que ser louco a ponto de morrermos por Cristo. Por mais que às vezes pensar a morte nos gera tristeza dentro de nós. Mas o que Cristo nos ensina é: não fique triste quando pensares na morte por morrer por mim. E sim fique alegre. Porque se você morrer por mim, pensa, agora no céu tu vai estar. Então imagina, fecha o olho e pensa como é que é o céu. Imagina o céu como é que é. Deve ser, nossa, imagina. Aí você vai ler em Apocalipse e começa a ler em Apocalipse como é que é o reino dos céus. Ruas de ouro, praça de ouro. Tem uma árvore no qual nunca se acabam os frutos. Frutos delas são para remédios, esse budinho. Remédios não, acho que é. Remédios não. Os frutos delas são para a vivência toda. Né? Nunca se acaba. Um rio para lá, um rio para cá. O sol não há, porque a única luz que ilumina tudo é o Senhor. Né? Então pensa, olha que maravilha. Então é um dos pontos que a gente tem que trazer, um dos pontos mais importantes daí. Então, mulher, né? Mulher, você é mulher, está ouvindo essa passagem, essa palavra, e às vezes pessoas falam assim, você não pode fazer isso, nem aquilo. Você não pode pregar isso, não pode falar de Deus isso, não pode falar isso. Irmãos, independentemente se o homem fala ou não fala, quem manda em você é Deus, quem fala é Deus. A última palavra foi dele. E a última palavra que Deus está dando aqui agora é: se Deus escolheu uma mulher que naquele período para muitos homens era falar mulher desonrosa, mas Deus escolheu, pense, Deus não escolheu somente aquela mulher, mas escolheu você também para levar a palavra de Deus. Não só mulher, mas homens também. Então você, homem, também escolheu a palavra para levar também. Você também tem hoje o propósito de levar a palavra. Você é evangelista, mulher, você é evangelista. Então você tem que levar a palavra de Deus. Isso é um dos nossos trabalhos que nós temos que fazer. Então, irmãos, não sei se vocês compreenderam o que a palavra quis dizer. Não sei porque, né, vocês têm que conversar aí. Mas espero que vocês tenham compreendido da palavra. Porque realmente tudo que a gente está hoje a viver é meio complicado da gente se viver com, né? É meio complicado da gente compreender. Mas com fé em Deus e plena certeza você consegue viver hoje. Luta a gente está tendo bastante, realmente. A gente está próximo de vivenciar algo tão grande na presença de Deus. Tão grande e maravilhoso. Mas a gente não tem que ficar esperando. A gente tem que ir fazer. Abacuque, Deus chamou a atenção de Abacuque. Se a gente ler o livro de Abacuque depois, Deus chamou a atenção de Abacuque porque Abacuque ficava olhando os problemas e sentado esperando Deus resolver. Olha que folgado esse cara foi. Ele foi porque ele chegou a um ponto de ficar sentado. Ele ficou sentado. Ele chegou a um ponto de ficar sentado aonde Deus falar, aonde ele falava, ó Deus, tá vendo aquilo ali? Olha lá. Aquilo ali é uma justiça, mas quando tem a justiça é torcida, e aí? Ele ficava a esse ponto com Deus. Ele ficava à espera da resposta de Deus. Da resposta de Deus é Deus fazer. Sendo que Deus falou assim, ó, você quer a resposta? A resposta, você tem a resposta através de se resolvendo. Não é verdade? Através de você resolver, de buscar a resposta. A resposta ela não vem, cai na sua mesa. Você tem que ir buscar ela. E a resposta que Deus te dá a resposta é oração. Se você não orar, não tem resposta. Se você orar, você consegue a resposta. A resposta que você quer está ali, na oração.
A resposta, ela tá na sua mão, irmão. Ela tá no teu joelho aí. Ela não tá aqui comigo. Ela não tá com o irmão do lado, ela não tá com o irmão da frente, não tá com o irmão de trás, não tá com o irmão de ninguém. Ela tá com você. A resposta tá contigo. Na verdade, a resposta, na verdade, ela tá com Deus. Mas a procura, ela é tua. Se você não procurar, infelizmente, tu não vai receber. Mas vamos lá, né? Irmãos, então, a palavra de Deus é essa para nós hoje. Eu agradeço pela rica oportunidade, tá? Hoje, mais um dia, nós falamos da palavra de Deus. Hoje nós falamos sobre a mulher ser importante na casa de Deus. E que por mais algumas igrejas hoje ainda fazem, meu Deus, algumas igrejas fazem isso, começa a ter separação de mulher, de cá, mulher de lá, e fala, ó, mulher, você quer aprender? Quero, então aprenda em casa com seu marido, né? Aprenda em casa com seu marido. Não aprenda aqui, porque você não pode falar aqui. Muitas igrejas fazem isso até hoje, sabia? Muitas igrejas fazem isso, mas Deus, ele fala, ó, mulher, você quer aprender? Então vai aprender, porque a palavra é liberdade para você aprender. A palavra está aí no teu coração, na tua boca, a palavra de Deus para nós. Então, mulher, quer pregar? Quer aprender? Quer falar de Deus? Vai e pregue, vai e fala. Ah, mas o homem não deixa. O que é a palavra do homem contra Deus? Não é um nada, é nada. Então vai, fala com Deus. Então, irmãos, agradeço pela oportunidade novamente. Desculpa, eu vou agradecer umas 5 vezes aqui já. E eu espero muito que vocês tenham entendido, tá? Essa temática de vídeo aqui em pé, não sei como tá saindo, mas eu espero que vocês tenham adorado muito sobre a palavra de Deus e o que foi dito aqui agora. Irmãos, eu confesso a vocês, são tantos estudos e maravilhosos ensinamentos que Deus está nos ensinando. E que, não sei se vocês gostaram, mas são curiosidades sobre a palavra de Deus. Hoje foi curiosidade sobre a mulher, né? O que Deus tem mais para nós, irmão? Irmãos, eu agradeço. Até o próximo vídeo. Até mais. E tchau. Fique na paz, vocês.